Bom, hoje nós vamos falar sobre trabalho e potência, né? Que são dois temas super importantes e têm uma frequência bem alta no Enem. O que é o trabalho, né? O conceito em si. Quando a gente tem um corpo e sobre esse corpo é exercida uma força, esse corpo ele pode vir a sofrer um deslocamento, né? E o trabalho é isso, é o cálculo, né, da força aliada a esse deslocamento, né? A formulinha que a gente vai ter do trabalho né? Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Eu já vou explicar direitinho sobre esse cosseno de θ, né? Mas só para a gente poder ilustrar realmente o que é o conceito do trabalho, a gente pode ver nessa imagem esse menininho empurrando uma caixa, por exemplo. Vamos supor que ele está empurrando essa caixa com uma força de 70 newtons, né? E pode vir a deslocar ou não, né? A gente pode pensar que se tiver uma força de atrito em sentido oposto, pode ser que não haja deslocamento nenhum dessa caixa. E assim, se não houver deslocamento nenhum dessa caixa, a gente não vai ter trabalho, porque o trabalho depende desse deslocamento, né? Supondo que nem nesse exemplo, haja um deslocamento de 1 metro, aí sim a gente consegue calcular um trabalho. Bom, agora a gente vai falar do cosseno θ, né? O trabalho ele pode ser de uma força constante ou de uma força variável. Pensando numa força constante, né? Ou seja, que o trabalho, né? A força vai ser o tempo todo de mesmo módulo e mesma direção. Ou seja, o ângulo θ não muda. O que é esse cosseno θ, né? Esse θ é o ângulo entre o vetor da força e o vetor do deslocamento. E aí a gente pode calcular, né, essa força vezes deslocamento vezes cosseno θ para saber qual que é o trabalho. É importante lembrar que o trabalho ele vai sair na unidade de medida joules, né? Por que ele vai sair nessa unidade de medida? Porque a força vai estar em newton, o deslocamento vai estar em metro e cosseno não tem unidade, né? Então, de acordo com o Sistema Internacional das Unidades, o SI, o trabalho vai sair em joules, né? Como a gente pode ver nessa imagem aqui, a gente tem um vetor de deslocamento para a direita, né? Ele está na horizontal para a direita. A gente tem um vetor força, que não está nem na vertical nem na horizontal, ele está inclinado com ângulo θ, né? E aí, se a gente ver, a gente percebe que esse θ, ele de fato é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento, né? Então, a gente não pode esquecer que para a gente calcular um trabalho de uma força constante, né? O ângulo θ deve ser o mesmo, a força deve ser a mesma em módulo e mesmo em direção, né? Bom, quando a gente calcula o valor de um trabalho de uma força constante, a gente tem três situações que podem acontecer. Pode ser, a gente pode calcular e ver que o trabalho é motor, o trabalho é resistente ou o trabalho é nulo. Aí agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada um. O que é um trabalho motor? Trabalho motor lembra motor, né? Lembra algo positivo, né? Então, o trabalho motor vai ser quando esse θ, que nem a gente pode ver aqui na imagem à direita, quando esse θ está entre 90 graus e 0 graus, né? Se a gente pega aquele arco que a gente vê os cossenos, os senos, se a gente lembrar disso, a gente percebe que em todos esses casos que o θ está entre 0 e 90 graus, o cosseno de θ ele é maior que zero, né? É um caso em que vai estar no primeiro quadrante daquele círculo trigonométrico, né? Então, o cosseno de θ ele vai ser maior que zero, né? Se o cosseno de θ é maior que zero, lembrando que a fórmula de trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, a gente vai ver que a fórmula inteira vai se tornar positiva. Ou seja, o que vai fazer essa fórmula ser positiva ou negativa? É o cosseno. Então, quando o cosseno de θ é positivo, o trabalho é maior que zero. E aí o trabalho é chamado de motor, né? Como a gente pode ver nessa imagem, o vetor da força está puxando esse corpo, né, essa bolinha, para um sentido, né,
inclinado para a direita e o deslocamento também é para a direita, o que faz sentido, né? A gente puxar, né, com uma força para lá para a direita, um deslocamento para a direita, faz sentido a gente chamar isso de trabalho motor, né? A gente pode ver aqui que o θ, né, é um ângulo agudo, ou seja, ele está entre 0 e 90 graus. O outro caso é quando o trabalho ele é resistente, né? Quando o trabalho for resistente, esse θ ele vai estar entre 90 graus e 180 graus. E aí, se a gente vê naquele círculo trigonométrico, a gente vai ver que quando o θ está entre 90 e 180 graus, o cosseno de θ ele é menor do que zero. Ou seja, a fórmula vai se tornar negativa, né? Pode ser menos meio, pode ser menos raiz de 3 sobre 2, o cosseno de θ, mas vai ser menor do que zero. Então, a fórmula toda, né, vai se tornar negativa porque vai estar multiplicando o cosseno θ, que é negativo. E com isso, o trabalho vai ficar negativo, né? O resultado dessa fórmula toda vai se tornar negativo. E com isso, o trabalho ele é chamado de resistente, né? Que é um trabalho negativo. Como a gente pode ver nesse exemplo aqui, né, a gente tem um vetor deslocamento na horizontal para a direita e um vetor força que está inclinado para a esquerda, né? Então você percebe, tem um corpo, né, uma força puxando esse corpo meio que para a esquerda, né? Só que ele está se deslocando para a direita. Então, né, é um trabalho resistente, né? Porque se fosse um trabalho motor, o deslocamento também estaria indo para a esquerda, que não é o caso, né? E aqui a última situação é quando o trabalho é nulo, ou seja, quando o vetor f ele é perpendicular ao vetor deslocamento. Por quê? Quando o vetor f e o vetor deslocamento formam em si um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, um é perpendicular ao outro, vai formar um ângulo de 90 graus e o cosseno de 90 graus é zero. Então, quando a gente colocar naquela formulinha que trabalho é força vezes distância vezes cosseno θ, esse cosseno θ vai estar dando zero e vai zerar toda essa fórmula, né? Então, a gente vai ter o que a gente chama de um trabalho nulo. Bom, aí quando a gente tem agora outra situação, que a gente estava em trabalho de uma força constante. Agora a gente vai ver o trabalho de uma força variável, né? O que é o trabalho de uma força variável? É quando ou o módulo da força vai variar, ou quando a direção dessa força vai variar. Ou seja, quando a direção varia, que a gente está falando, é a mesma coisa que a gente falar, que esse ângulo teto vai variar, né? E aí a gente não consegue usar aquela formulinha, né? Que trabalha igual força vezes distância vezes cosseno θ. Porque a força vai variar, então não vai ser a mesma força. O cosseno θ vai variar, então aquela fórmula se torna inválida para a gente calcular. E aí a única maneira da gente calcular o trabalho de uma força variável é por meio de um gráfico, né? Então a gente pode ver aqui um gráfico, né? Que no eixo X a gente tem o deslocamento, no eixo Y a gente tem a força, né? E o trabalho, ele vai ser a força vezes a distância, que no caso é a área, né, desse gráfico aqui. E aí pode ser o mais diverso gráfico, pode ser que dê a área de um triângulo, ou pode ser a área que dê a área desse trapézio, por exemplo, né? Então é importante a gente saber, né, que o trabalho de uma força variável deve ser calculada pela área do gráfico. É numericamente igual à área do gráfico. Bom, aí existem alguns casos específicos, né, do trabalho. Existe trabalho da força elástica, trabalho da força peso, trabalho da força elétrica, né? Eu vou me ater agora ao trabalho da força elástica. Como vocês viram na aula passada, né, vocês tiveram energia elástica, então a gente sabe que força elástica é uma força conservativa, né, e variável, e ela pode ser dada por força elástica igual a Kx, em que K é a constante da mola e X é o deslocamento andado pela mola, né? Aqui nesse exemplo, a gente pode ver, no primeiro exemplo aqui, a gente tem uma mola e aí tem um peso puxando essa mola para baixo e a força elástica surge em oposição a esse peso, ou seja, a força elástica ela surge para levar a mola à sua conformação normal, né? Aqui no segundo exemplo, né, a gente vê a mola tá na horizontal e a gente vê que surge uma força F puxando a mola para a esquerda, né? E aí, com isso, vai surgir uma força elástica puxando a mola para a direita, ou seja,
para trazer a mola de volta à sua conformação inicial, né? E aí, a gente pode ver esse gráfico aqui, por exemplo, né? Que no eixo X, coincidentemente, é o X mesmo, né? É o deslocamento dessa mola. No eixo Y, tá a força elástica, né? A gente percebe que quando o X está igual a zero, a força elástica também é zero. Por quê? Porque a força elástica, ela surge quando ocorre um deslocamento promovido por uma força terceira, ou pelo peso, ou por essa força que está trazendo a mola para a esquerda no segundo exemplo, por exemplo. Então, quando o deslocamento, né, ele é zero, não vai haver força elástica. A partir do momento que a mola começa a sofrer uma deformação X, começa a ocorrer ao mesmo tempo o surgimento, né, de uma nova força elástica. E aí a gente pode perceber aqui que no caso, né, esse gráfico formou a área de um triângulo, né? E como a gente tinha visto, né, que trabalho variável a gente calcula pela área de um gráfico e não pela fórmula, a gente vai calcular o trabalho da força elástica pela área desse gráfico, né, da força elástica com o seu deslocamento, né? E se a gente quiser uma fórmula específica para calcular o trabalho da força elástica, a gente pode ver aqui que sempre vai dar a área de um triângulo, né? Porque, como eu disse, sempre vai começar no zero, né? Porque nunca vai haver força elástica se não houver deslocamento x. Então, se a gente pegar aqui, para calcular a área desse triângulo, o que seria, né? Seria a base vezes a altura dividido por 2, né? E o que é essa base? Essa base é o x, né, deslocamento. O que é essa altura, né? Essa altura, ela vai ser o K vezes o X. Por quê? Porque K vezes X é a força elástica, né? E a altura é essa força elástica. Então, a gente pode fazer que X vezes Kx, que é a força elástica, dividido por 2 é a área desse triângulo, né? Então, quando a gente organizar, a gente pode ver que trabalho vai ser K vezes X quadrado dividido por 2. E aí é importante a gente notar o que? Esse trabalho ele pode dar positivo, como pode dar negativo, né? Quando que ele vai dar positivo? Quando a mola estiver voltando para sua posição natural, por exemplo, né? Esse primeiro exemplo que a gente tem o peso puxando para baixo e a força elástica puxando para cima, né? A força elástica ela tá trabalhando para trazer a mola para sua posição natural. Então é um trabalho positivo, né? Quando que vai dar negativo? Quando a mola estiver se afastando da sua posição natural, né? Que não é o caso do primeiro exemplo, por exemplo, né? Nem do segundo. O segundo também. É uma força puxando e a força elástica trazendo a mola para a conformação inicial. Então, nesses dois exemplos, o trabalho ele vai dar positivo. Bom, aí agora a gente tem, né, um dos trabalhos que a gente mais vai usar, né, em exercícios de dinâmica, que é o trabalho da força-peso, né? Que é uma força que está sempre lá presente, né? Lembrando que força-peso a gente calcula, né, massa vezes gravidade local. A forma do trabalho da força-peso é mgh, que é massa vezes gravidade vezes altura. Eu vou explicar direitinho essa altura, né? Mas como a gente pode ver nesse exemplo, tipo, tem um peso ali em cima, né, um corpo, e aí ele foi deslocado para baixo, né? E esse deslocamento que a gente fala do trabalho é a altura, né? Ou seja, a altura é o deslocamento que faz 180 graus com a força-peso, com o vetor da força-peso, né? Então, se a gente vê, tem um vetor da força-peso aqui nesse exemplo, ele tá bem na vertical. E o vetor de deslocamento, que é esse H, também tá na vertical. Eles estão fazendo um ângulo de 180 graus, né? Eles são paralelos entre si. Então, esse é o H, é a altura. Cabe lembrar, é importante, que o trabalho da força-peso, ele é positivo na descida, né? Porque a gente tem que lembrar que a gravidade, né, que é o que tá causando essa força-peso, ela puxa o corpo para baixo, né? O vetor do peso, ele é para baixo. E ele é negativo na subida, porque a gravidade, ela tem sentido para baixo. Então, se o corpo está subindo, quer dizer que o corpo está indo no sentido contrário ao da gravidade. Então, esse trabalho vai ser negativo, né?
E quando for um deslocamento nulo, que nem aquele exemplo que a gente tinha visto no primeiro slide, que é um menino empurrando uma caixa, não vai ter deslocamento de altura, tipo, a gravidade ela não vai estar atuando nesse exercício. Então, vai ser um deslocamento horizontal, então o trabalho vai ser nulo. Bom, agora eu vou explicar direitinho de onde veio aquela altura e o cosseno θ. Bom, trabalho da força-peso. Por que a força-peso não depende da trajetória percorrida pelo corpo? Bom, a gente pode ver nesse esquema aqui, né? A gente tem um triângulo ABCD. E aí eu vou mostrar duas hipóteses, né? O corpo ele tá no A, e aí eu quero levar o corpo para C e eu quero levar o corpo para B, né? E B e C estão no mesmo nível. E aí eu vou mostrar para vocês que o trabalho para levar o corpo de A até B ou o trabalho para levar o corpo de A até C é exatamente o mesmo. E é por isso que a gente não precisa colocar o deslocamento, como a gente pode ver, de A a B, tem um deslocamento D1, tem um cosseno θ, a gente vai conseguir ver, né, que tanto faz, né? Vamos ver agora que vai ficar mais claro. Bom, vamos calcular o trabalho realizado pela força-peso de A até B, né? Então, como que vai ser? O deslocamento é esse D, que é D1, né? Então, o trabalho de A até B, né, vai ser o peso, né, que é a força que a gente está falando, é força-peso, vezes D1, que é o deslocamento, vezes cosseno alfa, desculpa. O que é esse cosseno alfa, né? Como a gente pode ver no triângulo, alfa é o ângulo que está entre o vetor da força-peso e o vetor do deslocamento, né? Então, é esse cosseno alfa. Aí a gente olha o triângulo ABC, né? E fazendo uma relação matemática. O que é cosseno alfa, né? Cosseno alfa não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Então, o cosseno alfa, ele vai ser, né, o H, que é a altura, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, né? Que no caso é o lado AB, que é o deslocamento D1. Então, se a gente substitui a equação 2 na equação 1, que é a do trabalho, né? A equação 2 é uma relação matemática de trigonometria. A equação 1 é uma relação física de trabalho. Se a gente substitui 2 em 1, a gente tem que trabalho de AB é peso vezes deslocamento 1, né? E a gente viu que o cosseno de alfa é H sobre D1. Então, a gente faz vezes H sobre D1. E a gente percebe que a gente pode cortar esse D1 com D1, porque o D1 está em cima multiplicando, mas ele também está embaixo dividindo. Então, no final, vai ficar que trabalho de AB é peso vezes altura. Ou trabalho de AB é mgh, né? Porque a gente abriu o peso em mg. Então, a gente calculou que trabalho de AB é mgh. Agora, vamos para o outro caso, quando a gente quer levar esse corpo de A para C, né? Então, como que vai acontecer isso? O deslocamento, né, D, ele vai ser H, que é a altura. A força é a força-peso, então a gente tem que trabalho de AC é peso vezes H, que é o deslocamento, vezes cosseno de zero. Por que cosseno de zero? Porque, como eu tinha falado antes, o vetor da força, neste caso, né, AC, o vetor da força-peso, ele está paralelo, né, ele faz um ângulo de 0 graus com o vetor deslocamento, né? E cosseno de zero, se a gente for ver no círculo trigonométrico, cosseno de zero é 1. Então, a gente pode falar que trabalho de AC é peso vezes altura vezes 1. Ou seja, trabalho de AC é peso vezes altura. Abrindo peso, a gente pode dizer que trabalho de AC é mgh. Ou seja, trabalho de AB é igual a trabalho de AC. Então, a gente percebe que o trabalho realizado pela força-peso não depende da trajetória percorrida pelo ponto material, né, pelo corpo. Depende apenas da altura, né, o desnível que o corpo realizou, né. Então, se a gente for ver, o corpo estava em A, o desnível que ele sofreu, né, de B ou para C é o mesmo, né, é uma diferença de altura igual, né. Então, aqui a gente mostrou que a força-peso não depende da trajetória. É por isso que no slide anterior, quando eu estava falando de trabalho da força-peso, eu falei que a gente poderia calcular o trabalho da força-peso pela fórmula mgh. Agora a gente sabe de onde veio esse h e para onde foi o cosseno, né, θ.
Bom, agora, né, uma coisa que é uma pegadinha assim nos vestibulares é o trabalho da força centrípeta. Vamos analisar aqui. Quando a gente tem, né, o trabalho da força centrípeta, a força centrípeta, ela sempre, né, ela tá apontando para o centro do círculo, né, o centro da circunferência. Como a gente pode ver aqui, temos esse exemplo, né, o corpo está em A, o corpo está em B, o corpo está em C, e nestes três casos, a força centrípeta está apontando para o centro da trajetória, né, que é uma característica dessa força centrípeta, né. E a gente pode ver que o deslocamento em A, em B, em C, ele faz um ângulo de 90 graus com a força centrípeta, né? Ele é um deslocamento, digamos que ele vai ser, tá sempre tangendo, né? Ele tá sempre tangendo, né, a circunferência. Então a gente pode ver que o vetor deslocamento, né, que no caso é VA, VB e VC, e o vetor força centrípeta, que no caso é força centrípeta A, força centrípeta B e força centrípeta C, eles estão sempre fazendo um ângulo de 90 graus entre eles. E como a gente tinha visto nos slides anteriores sobre aqueles três casos, né, trabalho motor, trabalho resistente, trabalho nulo, a gente percebe que esse é o terceiro caso, que é quando esses dois vetores formam um ângulo de 90 graus entre si, né? E o que acontece? Cosseno de 90 graus, quando a gente fosse usar a fórmula, né? Trabalho igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, a gente percebe que o cosseno de 90 é zero. Então, esse trabalho vai dar nulo, né? É aquele terceiro caso, que o trabalho é igual a zero. Então, o trabalho instantâneo realizado pela força centrípeta sempre vai ser zero, né? Então, é bom que a gente nem precisa perder nosso tempo calculando, porque a gente já sabe, né, que neste caso específico, o trabalho é zero. Bom, aí agora um teorema que é extremamente importante, que dá pra gente ganhar tempo resolvendo exercício, que é o teorema da energia cinética. O teorema diz, né, o trabalho total das forças atuantes numa partícula é igual à variação de energia cinética dessa partícula, né? Para a gente tentar entender, eu coloquei esse exemplo aqui, né, que tem uma bolinha laranja numa trajetória. Uma trajetória que não é retilínea e tudo bem, né? Mas o que vai acontecer? No ponto A, né, no ponto que é a energia cinética inicial, esse corpo ele tá com uma velocidade I, uma velocidade inicial. E no ponto final, esse corpo está com uma velocidade final, que é uma velocidade diferente da velocidade inicial. A gente pode ver que o vetor velocidade está em um sentido no começo da trajetória, o vetor velocidade está em outro sentido no final da trajetória, e tudo bem, porque o teorema da energia cinética, a gente não vai precisar olhar a direção desses vetores, né? Então, como que a gente viu, né, na aula passada, como que calcula a energia cinética de um corpo? mv² sobre 2, massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. O teorema diz que se a gente pegar a energia cinética desse corpo no final da trajetória, né, que está com velocidade final, e subtrair a energia cinética que esse corpo tinha no início da trajetória, isso vai totalizar no trabalho, né? Até porque se a gente pensar, para esse corpo ter se mexido, né, para esse corpo ter alterado de velocidade, foi preciso que um trabalho atuasse nele, é o trabalho total, né? Então, nesse trabalho total vai entrar vários tipos de trabalho. Pode ser o trabalho de um motor que está realizando essa alteração de velocidade, pode ter também um trabalho de força de atrito, que está, no caso, tirando, né? É um trabalho negativo, né? Que faria com que, por exemplo, a velocidade final fosse menor. Então, a gente calcula todo esse trabalho. Então, por exemplo, poderia ser o trabalho de um motor, menos o trabalho da força de atrito, né? E aí a gente vai ter no final essa formulinha que é o trabalho total, né, é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Bom, agora a gente vai falar sobre potência, né, que é um assunto que está bem juntinho, bem casadinho com o assunto de trabalho. Potência, ela conceitualmente, ela é uma grandeza que calcula a quantidade de força realizada por um corpo durante um certo intervalo de tempo. Então, a gente pode ver que potência pode ser dada, então, por trabalho
dividido pelo tempo, né? Que é uma força realizada, no caso, um trabalho, num certo intervalo de tempo, que é esse delta tempo. É importante a gente lembrar que potência ela vai ser dada na unidade watt, né? E por quê? Porque trabalho é dado na unidade joule, o tempo é em segundo, de acordo com o sistema internacional, e joule por segundo, por convenção, é o watt, né? A unidade de medida watt. Bom, se a gente olhar nessa fórmula de potência, né, que o trabalho está em cima e o tempo está embaixo, se a gente abrir a fórmula do trabalho, a gente vai ter que potência é força vezes distância vezes cosseno θ dividido pelo tempo. E se a gente olhar, né, a gente tem uma distância, né, um deslocamento em cima e um delta tempo, né, embaixo. E o que é deslocamento por tempo, né? É a fórmula da velocidade média. É por isso que a gente pode escrever, então, né, substituindo que potência é força vezes velocidade média vezes cosseno θ. Que é legal porque existem certos exercícios que ele não fala, por exemplo, o tempo que uma máquina demorou para fazer certa coisa, ou o deslocamento, né? Muito comum em exercícios de vazão de água, né? Ele fala que a vazão de água é de 3 metros por segundo, né? 3 litros por minuto, usam várias unidades. Ele não fala o tempo, nem o deslocamento, né, nem a altura, mas se a gente já tem essa velocidade média, a gente não precisa do tempo nem, né, do deslocamento, a gente só precisa usar a velocidade média, a força e o cosseno θ. Bom, existem casos que a potência ela é variável, então a gente pode calcular ela, né, pela área do gráfico. Por exemplo, quando a gente quer saber o trabalho, né? E ele fala que um corpo trabalha com uma potência de não sei quantos watts, né? Por exemplo, 300 watts, num certo intervalo de tempo. Qual é o trabalho que esse corpo realiza, né? Potência vezes o tempo é a área do gráfico, desse gráfico que está aí, e potência vezes tempo, né? Como a gente viu na formulinha, potência vezes tempo é o trabalho, né? Porque potência é trabalho sobre tempo. Se a gente passar esse tempo pro lado da potência, ele vai multiplicando. Então, a gente vê que trabalho é potência vezes tempo. Então, o trabalho vai ser a área do gráfico potência por tempo, né? Potência estando no eixo Y e tempo estando no eixo X, né? Então, a potência útil para medir a rapidez com a qual uma forma de energia é transformada por meio da realização de trabalho. Ou seja, por exemplo, potência útil, ela calcula a rapidez com que a gente consegue transformar uma energia mecânica numa energia térmica, por exemplo, ou uma energia mecânica numa energia elétrica. E a potência calcula com qual rapidez o trabalho consegue transformar esses tipos de energia, né? Aí aqui um exemplo, por exemplo, temos um motor 1 e um motor 2, com um peso M igual, uma altura H igual. Só que o motor 1, ele desloca esse peso M em 10 segundos. E o motor 2, ele desloca esse mesmo peso M em 5 segundos. Né? Então, qual que é a relação desses trabalhos? Qual que é a relação dessas potências? O trabalho que está atuando aí, a gente pode calcular o trabalho peso, né? MGH, né? Que a gente viu anteriormente. Como o H é o mesmo, o peso é o mesmo, o trabalho do motor 1 quanto o trabalho do motor 2 são exatamente iguais. O que vai mudar é a potência, porque potência é trabalho sobre tempo. Se eles realizam o mesmo trabalho, mas o motor 1 demora 10 segundos para realizar esse trabalho e o motor 2 demora 5 segundos para realizar o mesmo trabalho, a gente percebe que o motor 2 ele é mais potente, ou seja, a potência do motor 2 ela é maior, porque o tempo para realizar o mesmo trabalho é menor. Né? Potência e tempo eles são inversamente proporcionais. Né? E faz sentido a gente pensar um objeto ele é mais potente se ele faz uma atividade em menos tempo.
né? No nosso dia a dia, a gente consegue perceber que essa frase faz sentido pra gente, né? Bom, se a gente olhar aqui, então, agora a gente vai ver rendimento, né? Que é outro assunto que está extremamente casado com potência, né? E trabalho, porque envolve máquinas, né? Rendimento é um cálculo típico de sistemas não conservativos, né? Até porque se o sistema ele fosse conservativo, o rendimento seria 100% e a gente não precisaria estar falando dele, né? São casos no nosso dia a dia que máquinas e a gente mesmo perde energia para realizar algumas atividades, que é o normal, né? Porque o normal é um sistema não conservativo, porque a gente tem várias variáveis, como a força de atrito, por exemplo, atuando no nosso dia a dia, que faz com que a gente, né, perca energia, né? Então, essa energia ela pode ser perdida em forma de calor, em forma de vibração, em forma de ruído. Por exemplo, se a gente estiver falando de energia elétrica, o efeito Joule, né? O que é o efeito Joule? É uma energia perdida na forma de calor. É uma energia elétrica que foi transformada, um pedaço dela foi perdido em calor. E esse calor, né, o calor que a gente vê, por exemplo, num fio, o calor que a gente vê num aparelho elétrico é o efeito Joule, né? É um exemplo típico de como a gente não consegue ter um sistema ideal, né? Então, quando a gente fala de rendimento, o que é o rendimento? É a razão entre a potência útil, né? Uma característica dele, né? É a razão entre a potência útil e a potência total recebida durante algum processo, né? Como a gente pode ver nessa formulinha, rendimento é dado por esse N, né? Que é potência útil sobre potência total. As potências são em watt, então como vai ter watt em cima, watt embaixo e eles vão cortar, né? Watt com watt, esse rendimento ele não vai ter unidade, né? O que a gente pode fazer é multiplicar esse rendimento por 100% para que a gente tenha um rendimento em porcentagem. Então, rendimento de 83%, 53%, né? Então, por exemplo, o rendimento de uma máquina é o cálculo da eficiência energética de uma máquina, né? A porcentagem de energia que uma máquina é capaz de aproveitar para realizar um trabalho útil, né? Quando a gente fala de máquina, é importante a gente ter em mente, né? No caso de máquinas térmicas, elas recebem calor de uma fonte quente e elas dissipam parte deste calor para uma fonte fria. Ou seja, ela recebe trabalho de uma força quente, esse trabalho, parte dele vai ser dissipado para uma fonte fria, em forma de calor. O trabalho útil, ele pode ser escrito como a diferença entre a quantidade de calor cedida pela fonte quente e a quantidade de calor dissipada pela fonte fria. Ou seja, essa quantidade de calor cedida pela fonte quente, né, ela é o total, é tudo que a gente recebeu para realizar. Então, vai estar na parte de baixo dessa fração. E a quantidade de calor dissipada para a fonte fria é o que a gente perdeu, é o que não foi útil, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, nessa fórmula, aqui a primeira, o trabalho ele está na parte de cima e a fonte quente está na parte de baixo, né? Como é tudo em joule, a gente pode usar trabalho em cima e calor da fonte quente embaixo, porque é tudo com joule, né? Seria a mesma coisa a gente falar trabalho útil em cima e trabalho total embaixo, né? O trabalho total é a mesma coisa que o calor que a fonte quente forneceu para essa máquina realizar esse trabalho, né? Então, neste exemplo, a gente vai ter que o rendimento dessa máquina é o trabalho que ela conseguiu realizar sobre o calor que foi cedido para ela pela fonte quente, né? A gente pode falar também que o trabalho, ele é o calor cedido pela fonte quente menos o calor dissipado para a fonte fria, né? Porque a subtração, né, do calor cedido menos o calor dissipado é o calor útil, né? Então a gente pode ver que essa fórmula, ela pode ser escrita como rendimento é calor quente menos calor frio, né, calor da fonte fria, sobre a quantidade de calor da fonte quente, que é tudo que foi disponível pra gente, né? Foi disponível pra gente. Que o rendimento então é
é a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente, que é, né, esse calor da fonte quente é tudo que foi dado para essa máquina realizar o trabalho. Se a gente quiser melhorar essa equaçãozinha, a gente pode separá-la, né? E aí fica nessa fórmula de baixo, que é 1 menos calor da fonte quente sobre calor da fonte fria. Aqui tem um esqueminha para a gente entender melhor essa máquina, né? Uma máquina, o que é uma máquina? Ela recebe uma potência total, né? Que é a potência total. Ela vai dissipar uma parte dessa potência em forma de calor, que é a potência dissipada, e ela vai realizar um trabalho, né? Que vai ser a potência útil realizada na realização de trabalho externo. Ou seja, potência total recebida é igual a potência útil mais potência dissipada, né? Então, a gente pode calcular o rendimento também como potência útil, né? Que é a menor potência, né? Que é a potência que foi realizada para realizar o trabalho, sobre potência total, que é a potência total recebida pela máquina, né? Se a gente abrir essas fórmulas da potência, né? O que é a fórmula da potência? É trabalho sobre tempo. E a gente olhar aqui, a gente vai ver que, né, o tempo vai ser o mesmo, né? Porque o tempo que a gente está calculando um instante, né? Então, o tempo da potência total recebida e o tempo da utilização do trabalho, né, é o mesmo. Então, se a gente cortar, a gente pode ver que o rendimento, ele é o trabalho útil sobre o trabalho recebido, né? Esse W, ele é a mesma coisa que aquele tal, né? Aquele Tzinho que a gente usa para calcular o trabalho, né? É que existem exercícios que trabalham com tal, né? Com aquele Tzinho, e exercícios que trabalham com esse W, que vem, né, de work, de trabalho em inglês. Bom, isso vai ser mais aprofundado na aula de termodinâmica, mas é importante a gente já ter uma noção do rendimento de uma máquina de Carnot, né? Na aula de termodinâmica vai ser explicado com mais calma, né, o que é o ciclo de Carnot. Mas, em suma, o que é? É uma máquina térmica teórica, né, que se comporta como uma máquina de rendimento total, estabelecendo um ciclo de rendimento máximo. É uma máquina que foi inventada, né? Ela não existe na vida real, porque, como eu disse, não existe na vida real um sistema que não haja perdas de calor, perdas de energia, né? Porque sempre vai haver num sistema da vida real percas, né? Porque não é um sistema conservativo, a vida real não é um sistema conservativo. Nessa máquina, a quantidade de calor que é fornecida pela fonte de aquecimento e a quantidade cedida à fonte de resfriamento são proporcionais às suas temperaturas absolutas, né? Como a gente pode ver na fórmula abaixo, a quantidade de calor pela fonte fria é proporcional à temperatura da fonte fria, e embaixo, né? A quantidade de calor da fonte quente é proporcional à temperatura da fonte quente, né? Para que haja 100% de rendimento, todo o calor vindo da fonte de aquecimento deverá ser transformado em trabalho, né? A gente percebe que isso não ocorre no dia a dia, né? Essa temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente, elas devem ser calculadas em Kelvin, né? Na temperatura absoluta. E é essa quantidade de calor em Joule, né? A gente pode calcular, então, se a gente substituir, né, tendo em vista essas temperaturas, a gente já sabia, né, que o rendimento de uma máquina é 1 menos o calor, a quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente, como a gente viu no slide anterior. Se a gente substituir isso, agora que a gente sabe que no ciclo de Carnot essas temperaturas são proporcionais à quantidade de calor, a gente tem que, para o ciclo de Carnot, para a máquina de Carnot, a gente pode usar a fórmula que rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte quente sobre temperatura absoluta da fonte, temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente, apenas para a máquina de Carnot, que é uma máquina ideal, uma máquina que não ocorre perdas, é uma máquina que não existe na vida real. E por hoje é só, espero que vocês tenham um bom estudo, estudem bastante nessa quarentena e qualquer dúvida podem tirar no grupo de monitoria.